hoje o Dr. Jacques Burchatski, que está com a gente, ele que é advogado coordenador da área de compartilhamento de espaços da OAB. Muito bem-vindo, Dr. Jacques, mas vou lhe falar, a gente devia ter na escola uma aula de como aprender a compartilhar espaços, né? Olha, eu tô aprendendo junto. Um prazer estar com você, Cássio. Prazer estar com você, Danilo. Com todos os ouvintes de vocês. Vocês sabem que eu sou fã de vocês. Obrigada. Agora, você matou a charada de cara, né? História de home office, que tá todo mundo falando em inglês, assim. Então, o primeiro spam foi home office. O que é isso, né? Isso não espanta, não. Porque todos nós estamos acostumados com shopping center, com shampoo, com office boy, com motorboy. Então, o nome em inglês não espanta, não. O que está trazendo problema é realmente essa convivência. Quem é que tem mais direito? O cidadão que está trabalhando em casa e precisa de silêncio, ou o cidadão que está com as crianças em casa e elas querem fazer bagunça? Olha só como é difícil esse compartilhamento dentro do condomínio. E aí a coisa vai embora, né? Aí a coisa vai embora. Então, se a coisa já iria embora nesse sentido, só que você abordou, hein? Da pessoa trabalhando em casa, em crianças, se fosse só com o vizinho, estava bom, porque começa dentro da própria família, porque às vezes o pai ou a mãe estão trabalhando dentro de casa, as crianças estão dentro da mesma casa, e a gente vê memes terríveis que acontecem também, a gente ri quando vê, mas quando é com a gente não acha nada engraçado. Então, quer dizer, a gente começa a ver porque a gente educou os filhos de uma forma não os preparando para essa situação, né? Você, exato. Nenhum de nós foi educado para compartilhar, para dividir. Olha só, um pouquinho antes da pandemia, sabe qual era a moda no mercado imobiliário? Falar de co-living. Todo mundo fala, o que é co-living, né? E aí você falava, poxa, co-living é morar junto. Não tem, é uma república, chamava república antigamente, né? Agora chama co-living. Mas era, então, todo mundo entusiasmado com dividir a máquina de lavar, com dividir o espaço, a sala. Hoje nós estamos sendo obrigados, eu não estou lá porque eu quero fazer isso, eu estou lá porque eu preciso, eu não tenho para onde ir. Essa que é a verdade. Então, está muito cruel mesmo para todos nós. E, verdade seja dita, nenhum de nós estava equipado, nem preparado, mentalmente nem fisicamente para isso, né? Então, aí vai, todo mundo engordando. Né? Agora, pelas leis clássicas, eu digo clássicas porque a gente vê que também os condomínios, muitos não estão seguindo a lei totalmente, né? E aí eu acho que passa a ser um problema também. Então, por exemplo, no nosso prédio, onde a gente mora, a piscina está fechada, a área comum fechada, a academia fechada. Já tem um amigo meu que na casa dele, no prédio dele, piscina aberta, academia aberta. Como, na verdade, se organizar isso de um jeito que não se cria um pandemônio com o zelador, com o síndico? Porque aí uma vez que você conhece alguém que está tudo liberado no prédio dele, você chega e quer que libere no seu. A convenção do condomínio, ela vale mais do que a lei ou não? Não vale, nunca vale mais. Aliás, tem muito prédio com convenção feita antes da atual lei. A atual lei é de 2002, tem muito prédio de muito antes, né? E não precisa alterar, não. Vale o quê? Vale a lei. Agora, especificamente aqui, tem uma grande confusão e quem disse que está confuso está com razão. Cada prefeitura está podendo regular o seu espaço, o que é muito bom, tem seu lado positivo. Só que, olha só, Bertioga está proibindo o uso de área comum dentro do condomínio. São Sebastião está proibindo. São Paulo não está proibindo. Então, eu não sei muito bem qual é a regra atual e mais. As regras exatamente, porque é uma crise. Os nossos governos, não estou culpando ninguém não, viu? Mas os nossos governantes também não sabem bem o que fazer, essa que é a verdade, né? Então, está saindo decreto todo dia. Então, pode ser que eu esteja te falando uma coisa que acabou de mudar hoje cedo. Né? Então, não mudou não, viu? Fui olhar. Foi modo de falar. Sim, pode ser que mude amanhã. Mas pode ser que mude amanhã. Então, é difícil muitas vezes, né? Conseguir estar dentro da lei, né? É muito difícil. Agora, qual que é a regrinha que o síndico tem que tocar? Bom, primeiro vamos lembrar que o síndico não é um imperador, não é um presidente, é um síndico, é um coordenador, vai? Bom, ele tem que falar, bom, o que diz a lei? Opa, não tem lei sobre isso. O que diz a convenção? Bom, a convenção diz que tudo tem que funcionar. O que diz a outra lei? O Código Civil diz que o síndico tem que coordenar tudo de modo a tudo funcionar. Essa é a função do síndico.
lá no Código Civil. Então ele tem que usar bom senso. Como é que ele usa o bom senso? Fala, bom, se estão todos os médicos que aparecem no rádio e na televisão dizendo que não é para usar área comum, eu vou nessa. Esse é o bom senso dominante hoje. Não vou pensar diferente. Por quê? Porque tem gente boa dizendo. Eu ligo a televisão e ouço grandes médicos me explicando, fica em casa, não vai na área comum, etc. Pô, o cara sabe o que está falando, né? Vamos nessa. Esse é o bom senso que ele vai usar. É o que dá para ele fazer. Muitos síndicos estão sendo muito mais inteligentes ainda e organizando dentro dos próprios condomínios, quando isso é possível, né? Não é qualquer um que dá certo. Algumas regrinhas de uso. Então, vamos lá. Às vezes tem um cara só que gosta de usar academia e tem uma academia lá. Deixa ele usar. É área comum, mas tem um uso sem aglomeração. Às vezes tem um cara só que nada naquela piscina gelada. Não é verdade agora que está fazendo calor. Sim, deixa o cara lá, né? Mas se for um só, fala, deixa. Não está fazendo mal para ninguém. Agora, 2 já não pode. Prédios que são mais tradicionais, etc., que tinham quadra de tênis, por exemplo, já sabia, eles esqueceram como é que organiza. Como é que organiza isso? Fala, bom, tem uma fila de quem pode usar, porque na quadra de tênis é aquele espaço imenso que só cabe em 4. Como é que eu organizo para 100 pessoas? Tem uma regrinha, uma lista, uma chamada, isso é que nem organizar o uso do salão de festa, quando todo mundo quer fazer festa. O síndico tem que usar essas técnicas de organização, de gestão, de intendência, vamos chamar assim, né? E aí a coisa anda, Você falou tudo, tem um pouco de bom senso, né? Muitas coisas, né? Agora, tem aquela regrinha de bom senso, né, Kátia? O bom senso, a gente não pode achar que bom senso é só o que eu acho, né? É Não, que os outros. Porque é um bom senso voltado só para mim, né? E falta bom senso para mim, nesse caso, né? Olha, não é para resolver olhando para o espelho, né? Não é não. A gente tem algumas dúvidas que começaram a pipocar por aqui, ó. Edson de Mongaguá disse o seguinte, doutor Jacques, olha, a garagem do meu prédio é cheia de canos e tubulações presas no teto. Esses dias teve um vazamento e não sei como um dos canos simplesmente caiu em cima do meu carro. O condomínio alega que não tem culpa, já que a vistoria dos canos está em dia e não tem como prever um acidente desse. Acontece que o meu carro está com o teto amassado. Quem pode ser responsabilizado? Então, essa pessoa de Mongaguá tem menos culpa ainda, né? Pois é. E foi vítima. O condomínio, ele não precisa ter culpa. Essa história de culpa, a gente tem que conceituar um pouquinho melhor juridicamente, tá? Culpa não é quando eu quero te prejudicar, né? Eu saio de casa querendo jogar um cano no carro da moça. Isso é dolo, não é culpa. Culpa ocorre mesmo que eu não queira. Pode ser que eu fui negligente, pode ser que eu podia ter feito uma vistoria melhor no cano, pode ser que deu um baita azar também. Isso aí chama responsabilidade objetiva. Então, quando cai um exemplo clássico que todo aluno de direito ouviu no primeiro ano de escola, cai um vaso de uma janela lá do condomínio, eu nunca vou saber de que janela foi, se alguém jogou, se foi sem querer, cai e machuca um carro lá embaixo. O condomínio paga? Paga. O condomínio quis isso? Não quis. Pô, não quis. Ninguém acordou querendo jogar vaso em ninguém, cano em ninguém. Mas aconteceu. Quem é que paga? É o condomínio. Então, são algumas situações que a lei diz que existe a responsabilidade objetiva. E eu gosto muito do nome que os professores antigos usavam. Sabe como eles chamavam isso? Como? Responsabilidade sem culpa. Fica mais fácil, né? O objetivo é sem culpa. Olha, não pedi para acontecer, mas sim, eu pago. Então, aí, no seu caso, o condomínio de Mongaguá vai pagar sim. Ele tem que acionar judicialmente, normalmente? Eu acho que se ele levar essa nossa gravação lá, talvez convença. Se não convencer... Então, se não convencer, vai ter que acionar sim. Eu sugiro ir no juizado especial. O juizado especial resolve isso brilhantemente. Brilhantemente. Os juizados funcionam melhor do que qualquer coisa no país.
Tem alguma pergunta aí, Danilo? Doutor Jacques, qual que é a dúvida mais comum, o problema mais comum nesses anos todos de experiência que você tem aí na área, que acaba chegando? É música alta, é drogas, é criança, é cachorro? O que acaba chegando aí mais para você, hein? Você sabe que quando eu comecei a estudar condomínio, o pessoal falava dos 3 Cs do condomínio, né? Que era criança, carro e cano, né? Aí esses 3 Cs foram se multiplicando, é impressionante. Então tem criança, carro e cano, cachorro... Cannabis. Né? Cannabis. É verdade. O chato do condomínio, que é uma loucura o chato do condomínio, né? Mas eu te diria que o principal problema no condomínio é barulho, é som. E é interessante porque, ao longo dos anos, as pessoas foram comprando equipamentos melhores de som, né? Então, ninguém mais tem aquele radinho que toca muito baixinho, né? Foram sofisticando e moram num lugar com muita gente. Essa que é a verdade. São muitos apartamentos por andar, etc. Os apartamentos não são feitos. É difícil. O drywall que não veda o som. Não veda o som. Às vezes, eu lembro quando eu fui na Bandeirantes, que eu ia na Bandeirantes lá no estúdio, falei, nossa, que maravilha, não entra um somzinho no estúdio, né? Aí chega em casa e fala, pô, tô ouvindo até a colherinha do vizinho. Né? Eu lembro quando na própria Bandeirantes tinha histórias maravilhosas Tem uma que eu gravei do barulho, que era o seguinte, era uma reclamação de um cidadão que falava, pô, toda vez que meu vizinho faz a barba, ele tem o tique nervoso de bater com o barbeador na pia. O barbeador da pia repercute no meu apartamento inteiro. O que eu faço, doutor? Muda! O cara não tá fazendo nada demais, criatura. Eu sugeri convencer o cara a ser barbudo. Você não acha legal? Minimizava o problema, né? O que você vai fazer, né? Paga uma depilação definitiva, né? Uma depilação definitiva, vai fazer o que quiser. Mas e até hoje, cada vez que eu vou em restaurante, né? Antigamente, quando eu ia em restaurante, né? Atualmente não vou mais. Mas uma coisa que eu sempre marco é quando tem uns garçons que tem tique, né? Ele te serve o arroz e bate na... É o cara do barbeador esse aí. Mas é difícil. Mas você sabe que eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu morei, não era apartamento, era numa casa, e o vizinho, quando ele transava com a esposa, ele uivava. Aí eu falei, cara, como você vai falar pro cara? Cara, dá pra você parar de uivar? E a gente ria. Não tinha muito o que você fazer. Ainda bem pra mim, ruim pra eles. Depois de um tempo, a frequência foi diminuindo. Então, foi ficando melhor pra gente. Então, às vezes, o melhor é ter paciência, que passa. Não tem jeito, né? Você fala, bom, pelo menos o cara é feliz, né? Ô, cara, se não tem o que fazer, uiva junto, né? Uiva fazer o quê, né? Não, uma vez eu brinquei, fui uivar, mas no fim eu ri tanto que acho que ele ouviu. Aí eu achei melhor deixar a brincadeira para depois, né? E a gente depois ficou amigos e tudo, mas eu não tinha coragem de falar para ele, não tinha tanta liberdade assim. Não dá, né? Não dá. Não, e a esposa era meio mal-humorada. Então eu achei melhor deixar os uivos para lá, entendeu? Foi melhor. Não dá. Agora, em condomínio, às vezes tem uns... Você quer ver um assunto que está na moda por causa da pandemia? Perguntar se pode deixar o sapato no hall de entrada ou não, no corredor. Né? Tá todo mundo falando, pô, meu vizinho deixa o sapato fora do apartamento, no corredor. Pode ou não pode, né? E pronto. Criou a briga por causa do sapato. Né? E pode? Pois é, se você procurar nas convenções, você não vai achar nunca, né? Sapato no corredor não existe. Então, aí entra novamente o bom senso. Fala, olha, o corredor é de todos, né? Aí vem a pergunta, e se todos concordarem em deixar o sapato? Bom, se todos concordarem, tudo bem, né? Agora, aí vem a segunda dúvida, mas quando o condomínio deixa, parece aquelas brigas bizantinas. Quando o condomínio deixar o sapato no corredor, se alguém furtar o sapato, o condomínio é responsável? Não, né? Não sei. Não sei. Ele que está olhando tudo, né? Não é, mas já tem gente dizendo
que o condomínio é responsável por causa daquele naipe que sumiu. Então, se as pessoas não souberem conviver, tudo vira problema e tudo vai ter que ser proibido. Por quê? Porque é mais simples proibir do que conviver, né? Olha, você não pode parar o carro aqui, você não pode deixar o sapato, não pode pular, você não pode nada. Você fala não, pronto, acabou o teu problema, só que a vida ficou ruim. Às vezes é melhor falar não, porque vai ter tanta encheção, depende da idade, tanto questionamento vazio, que falar não que é mais fácil, né? Agora, se eu puder te dar uma sugestão para o seu programa, logo que acabar a pandemia, fazer a taça do melhor síndico, porque esses síndicos são os heróis, hein? Imagino que eles ouvem o dia inteiro, né? Nossa Senhora! Olha, e o pior é que o nosso síndico aqui do prédio, ele é síndico do nosso prédio, ele é dentista também. E síndico do prédio que ele tem um consultório. Eu falei, menino, tu é doido? Pra que você é síndico? Tu gosta de meter a encrenca? Síndico herói, né? Síndico herói. Olha, Maurício da Bela Vista diz o seguinte, ó, meu vizinho briga muito com a filha dele, que é criança. Ao longo do dia dá para ouvir os gritos dele e fico preocupado com a menina. Existe algo que eu posso fazer, falar com o síndico? Eu até posso interferir na vida pessoal do meu vizinho? Isso é mais delicado, né? Você está tocando num ponto violento, né? Se houver algum tipo de ameaça de crime ou crime, sim, deve até chamar a polícia. Sim. Né? O detalhe é que se eu ouço o meu vizinho gritando, eu não sei se ele está vendo televisão, se ele fala alto, né? Ou se ele está gritando mesmo. Então, é complicado gerir isso tudo. Sendo criança, se houver forte suspeita de que a criança está sendo maltratada, sim, converse com o síndico, converse com o administrador, se for o caso, e vão ser chamadas as autoridades. Não tem por onde, é melhor errar pelo excesso. Agora, com calma, né? Com calma. Só que posso mudar um pouquinho? Você me trouxe à mente um assunto violento também, que é a violência contra mulheres nos condomínios. Sim, isso sim está sendo muito problemático. As pessoas estão batendo, estão apanhando em um grau maior do que era antigamente, por todas as razões do mundo, quer dizer, todas as faltas de razões do mundo, né? Melhor dizendo. Mas isso já é, inclusive, não bastasse toda a legislação penal que já existe, isso já é objetivado em alguns projetos de lei que estão andando. Em alguns estados já tem lei punindo severamente, outros estados estão votando leis, o Brasil, na Câmara Federal, estava tratando disso, e é interessante porque essas leis estão obrigando o síndico, de certa forma, a tomar alguma providência. Fala, bom, síndico, você viu alguma coisa? Chama a polícia. Então, tem algumas leis aí estabelecendo sistemas de aviso direto para as autoridades públicas. Por quê? Porque está séria a coisa. Então, como está séria a coisa, tem que tomar providência, né? Tem delegacias voltadas a isso hoje em dia, promotores cuidando muito fortemente desse assunto. Eu fui estudar isso há meio ano atrás, durante a pandemia já, eu achei que era conversa. Com toda franqueza, eu falei, deve ter acontecido uma vez, duas, né? Não é verdade. Eu estava totalmente errado. Está acontecendo mesmo. É um problema seríssimo. No país todo, em São Paulo também. Agora, é muito triste porque você pensa assim, em briga de marido e mulher não se mexe a colher. Pois é. Que o feminicídio está aí acabando com a vida das famílias, né? Quer dizer, não tem como você ficar quieto nos dias de hoje, né? Não tem. Eu arriscaria dizer... Aliás, uma das promotoras que teve no evento até falou que essa frase a gente tem que afastar um pouquinho hoje em dia. Até mudarem as coisas, né? Tipo, põe a colher? Sim. Agora, é um drama, né? É por isso que vale a pena institucional. Eu, como vizinho, falar que o fulano está brigando é complicado. Quando é o síndico, ele sempre vai falar, olha, me disseram que está havendo briga, o que está havendo? Ele pode gerir melhor uma situação dessa sem criar maiores problemas. Agora, é um assunto que nós vamos ter que enfrentar com muita seriedade mesmo.
Doutor Jacques, você sabe que eu e a Kátia aqui no programa, a gente tem acompanhado com vários entrevistados, não é, as mudanças, não é, que a pandemia vai deixar, já está deixando, mas depois, o pós, não é, o que vai acontecer depois, não é, com relação aos condomínios, não é, as pessoas em casa e até pegando gancho com o aumento no número de casos de violência contra a mulher, por conta, não é, que os maridos, os homens, está todo mundo ali confinado no mesmo espaço, não é? Qual que é a sua aposta? O que você acredita que vai mudar permanentemente aí na vida das pessoas em condomínio? Qual que vai ser o cenário aí pós-pandemia, hein? Eu acho que vai ter um aborrecente e um positivo. O que vai aborrecer? Eu acho que nunca vai se pensar tanto quanto agora em câmaras, vigilâncias, etc. Então, realmente... se você chegar em casa, puser o dedo no nariz, a internet toda vai saber, né? Porque também não tem um controle tão bom dessas coisas. Então, isso não tem por onde, as instalações estão aí, para saber quem foi que aprontou, como é que eu vejo quem está batendo, quem está apanhando, se tem ladrão, as pessoas estão com muito medo. Nós temos um problema social violento, isso aí não é só dentro do condomínio, tem muita gente que está muito pobre, na beira da miséria, e se isso vai virar assalto ou não, não sei, né? Mas as pessoas têm que se precaver. É um problema muito sério. Agora, a parte boa é que, devido a esse verdadeiro soco que todos nós estamos levando diariamente, eu acho que todos nós estamos aprendendo a conviver um bocadinho melhor com os nossos vizinhos, com os outros condôminos. Eu acho que era muito simples eu aprontar alguma de manhãzinha, ir para o escritório e só à noite voltar. Eu não sabia nem o que estava acontecendo. Né? O quê? Meu cachorro ficou latindo o dia inteiro? Ninguém me conta. Como é que eu ia saber? Ou outras coisas bem piores. O que eu acredito é que as pessoas estão caindo na real, estão lembrando que vivem em comunidade, estão aprendendo, estão reaprendendo aquilo que já sabiam na escola, desaprenderam quando saíram da escola, né? E estão reaprendendo a conviver com o vizinho. Eu não preciso ser o melhor amigo do meu vizinho, mas eu sim devo ter urbanidade, ele também deve ter urbanidade comigo. Eu acho que as pessoas estão aprendendo isso. Segunda coisa que eu acho que as pessoas estão reaprendendo é a conversar. Você sabe que vieram essas assembleias virtuais, né? Aquele monte de bonequinho no Zoom, né? É esquisito, é tenso, etc. Mas nunca vi tanta gente na assembleia. Olha, eu estou careca de ir em assembleia de condomínio, né? Ia eu e algum outro advogado quando tinha briga. Do resto, eu sim, a secretária, não ia mais ninguém, né? Agora está lotado. É lotado. Não, mas isso é uma boa, não é, doutor Jacques? Porque as pessoas precisam participar mesmo da vida do condomínio, né? Mas e o pau? A casa é deles a casa, não é minha, é deles, né? Eles têm que usar a assembleia, têm que votar, têm que participar, têm que dar as opiniões. Isso também sofisticou muito, sabe o quê? A prestação de informações para os condôminos. Por quê? Porque chegava na assembleia e alguém chegava com um monte de caderno lá e falava, bom, as contas são tais, aconteceu isso, ninguém prestava atenção. E se prestasse naquela meia hora, uma hora que durava a assembleia, não dá para você ler caderno nenhum, contabilidade nenhuma, não dá, né? O que começou a acontecer? Começaram a mandar antes, fica na tela a contabilidade. Quem tiver interesse, quem souber ler, vai ler. Então, as pessoas estão participando melhor da própria vida, estão cuidando melhor do próprio patrimônio e da própria comunidade onde elas vivem. Eu acho isso aí positivo. Essa parte... Mas o senhor acha que as pessoas estão mais predispostas, já que estão convivendo mais, querendo saber um pouco mais do que acontece no seu condomínio, estão mais dispostas a entender a necessidade do coletivo, não a necessidade individual, ou não ainda? Eu acho que nós estamos sim nessa tendência, acho que você detectou muito bem. Eu acho que nós estamos nessa tendência assim de entender, olha, é que nem essa história das vacinas, né? Eu acho que todo mundo pensou, pelo menos, assim, teve o seu próprio dilema ético, quando saiu o noticiário lá de Minas Gerais, né? Poxa, se eu pudesse, eu iria lá tomar furando a fila ou não iria? Todo mundo pensou nisso. Não dá para dizer que não pensou, né? Mas eu acho, veja só, é um pensamento ético que todos nós tivemos. Tanto faz a solução que você deu.
mas todo mundo pensou, e coisa que ninguém pensaria. Eu acho que agora, vivendo fortemente, vendo o rosto do meu vizinho, eu sou obrigado, sim, estou aprendendo a viver em comunidade. Agora, não é só em condomínio, não, viu? Eu vou te contar uma historinha. Você sabe que eu era procurador do Estado, né? Que é aquela imensa, aquele monte de procurador, aquele imenso prédio, etc. Tinha uma menina que passava lá, eu olhava para ela, ela olhava para mim, e falei, pô, conheço de algum lugar, não sei quem é, né? Uma estagiária lá, né? Eu não sei quem é essa moça, mas tudo bem, mas conheço de algum lugar. Passou umas 5, 6 vezes, ela falou, oi, doutor, você não está me reconhecendo, né? Eu falei, você me desculpa, né? Então, sou sua vizinha de frente, lá na casa. Meu Deus! Então, mas eu vou te Filha do falar. fulano. Eu falei, pô, que vergonha. Mas eu tenho esse problema, doutor Jacques. Eu encontro a pessoa, se ela usa uniforme, e eu sempre encontro com uniforme. Quando eu encontro ela sem uniforme, eu já não reconheço mais. Não sei nem quem é. Pode ser famosa, eu passo por a mesma coisa. Então, sabe o que é? Eu acho que também a gente, muitas vezes, com a televisão, com a internet, você não sabe se você assistiu e viu a pessoa ali, se você encontrou com ela, se você conhece ela, se você viu alguma notícia dessa, você não sabe. Eu vou dizer que eu sou perdida nisso também. Então, eu corro vários riscos como esse. Não tem jeito, não. Não tem como, né? Não tem como. Não tem como. Olha essa pergunta do José da Silva de Maceió. Esse que passou por dificuldades financeiras no último ano, o que a maior parte dos brasileiros está passando, né? E acabei atrasando algumas parcelas do condomínio. Semana passada foi fixado no elevador um comunicado informando os apartamentos inadimplentes. Isso é uma forma de dano moral? Olha, tem uma sutileza aí. Primeiro, o síndico tem obrigação de avisar para todos os condôminos como é que estão as contas do condomínio. Quando ele faz isso, ele tem que dizer, olha, o apartamento 1, 2, 3 não pagou e está devendo X reais. Então ele tem que fazer isso sim. Onde talvez esteja havendo uma certa agressão moral é no fato de estar no elevador. Porque é normal prestar essas contas quando manda o boleto todo mês. Olha, o seu boleto é de X reais e olha, está aqui as contas, vem lá as contas todas, tem tais apartamentos devendo. Aí fica razoável para prestar das contas, todo mundo está sabendo. Colocar no elevador me parece um bocadinho exagerado. Eu acho que realmente ele deveria reclamar da administradora disso aí. Chega visita, chega alguém para fazer serviço na casa que nada ninguém. É um problema que é só dos condôminos, né? Eu, por exemplo, se for lá visitar alguém, eu não preciso saber que o apartamento 2 está devendo. Não é da minha conta, não tenho que saber, né? Então, eu acho que houve um certo exagero aí, sim. Então, ele deve reclamar lá na administradora. Olha, Luiz Antônio do Rio de Janeiro diz o seguinte, esse aqui deve ter muita gente passando pela mesma coisa. Minha vizinha tem um cachorro enorme no apartamento. Se não bastasse o tamanho do animal, ele ainda faz barulho. Como posso acionar judicialmente ela para que resolva esse problema? Já que está lá e mandar carta não adianta. Bom, já que passou a fase da amizade, né, da solução razoável, é o seguinte, animal no apartamento pode, mesmo que a convenção diga não pode, pode. O que não pode nunca é, falando de cachorro, aquelas raças agressivas não pode, por exemplo. Não pode ter um pitbull no apartamento, é proibido. Tá? Não precisa estar escrito em convenção nenhuma, não pode ter pitbull. Também não pode o cachorro que faça barulho, ou que faça muita sujeira, ou que arranhe muita gente, etc., que agrida muita gente. Então, o que ele vai ter que fazer? Primeiro, colher as provas. A melhor prova seria uma foto, alguma coisa. Gravação, vão sempre dizer que não foi desse cachorro, mas vizinhos, né? Alguns 2, 3 vizinhos que possam dizer, olha, de fato tem um cachorro XYZ que faz barulho o dia inteiro, faz sujeira, não dá certo. Ele vai ao juízo. O que o juízo vai fazer? Primeiro, vai tentar uma composição. Os juízes são bem nesses acordos. Se der errado o acordo na frente do juiz, e é raro dar errado o acordo na frente do juiz, porque ele manda, né, ele tem o poder, se der errado esse acordo, ninguém é obrigado a assinar acordo nenhum, o que vai acontecer? O juiz vai dar uma sentença. Se os fatos forem esses, o juiz certamente vai dizer, faz esse cachorro ficar quieto. Não é possível, tem que tirar o cachorro sob pena de uma multa diária.
essa multa diária acaba convencendo qualquer um, porque é sempre muito dinheiro. Agora, eu vou lhe falar uma coisa. A gente pensando friamente, o Luke viveu 21 anos, faleceu faz um mês, mais ou menos. Ele sempre foi muito tranquilo, um Schnauzer, mas eu tinha uma outra Schnauzer, a Meg, que mordia todo mundo. E a gente tinha que descer com ela até para passear na rua com focinheira. Não adianta. Porque, Agora, então, você deu um jeito social. Você deu um jeito social. Tá certo, tá tudo bem. É obrigado a se assustar, porque a minha cachorra resolvia morder, ela olhava para você e mordia, não estava de motivo. Ela não olhou para sua cara, não gostou de você, ela mordia. Então, quem dirá um cachorro grande, quer dizer, é um pouco de bom senso que falta para as pessoas. Eu acho que quando a gente usou os animais, a gente também colocou uma dose de insensatez nisso, porque o cachorro não tem discernimento se pode morder, se ele assustou, se não assustou. Então, a gente tem que ter discernimento de prevenir problemas com outras pessoas, né? Um idoso, um cachorro grande pula, pode cair, quebrar fêmur. Cai, se arrebentar tudo. E tem do outro lado também, às vezes é uma criança doente, precisa do animal como companhia, etc. É olhar com um pouco de humanidade, porém, humanidade para nosso favor também, né? Não é só dar, né? Sejamos humanos, todos nós. Eu acho que aí a coisa funciona bem. É para os dois lados. Olha, Maria, é o seguinte, sou síndica e na última Assembleia foi levantada a ideia de, assim que passar a pandemia, alugarmos as vagas de garagem que não são utilizadas para terceiros. Porém, uma parcela dos condôminos não quer pessoas não moradoras usufruindo da estrutura do edifício. Eu posso colocar em prática essa ideia mesmo sendo consenso de todos os moradores? Não. Ela tem que colocar isso em assembleia, tem que convocar uma assembleia que vá discutir isso. A pauta da assembleia, a convocação da assembleia tem que dizer, vamos fazer tais coisas. Sugiro que nessa convocação também se fale, olha, a nossa expectativa de faturamento é tantos reais, dizer tudo claro, levar para a Assembleia e deixar pelo menos 2/3 dos condôminos votarem nisso. Tá? Tem gente que diz que seria até unânime a necessidade. Os menos conservadores acham que 2/3 dos condôminos, não é dos presentes, dos condôminos, devam votar isso. Sem isso, ela não pode fazer nada. Ela não pode fazer. Vai ser problema para ela. Mesmo porque a gente está vendo nos dias de hoje, a gente está falando disso agora há pouco, essa insegurança generalizada, não importa onde a pessoa mora. A gente detectou todo condomínio com câmeras, aquelas gaiolinhas, eu não sei o nome daquilo, mas para mim é gaiolinha, abre um lado, você fica trancadinho, abre o outro, você passar. Aquele cárcere privado. Você fica na gaiolinha, aí você é filmado em todo canto. Quer dizer, mesmo assim, ainda muitos prédios passam por arração, por assalto e tudo mais. Imagina se você deixar, como que você vai controlar quem entra, quem sai, né? Você está tocando num ponto curioso, que é o seguinte, para a gente começar a querer alugar a vaga, teria que fazer uma pequena reforma no prédio, no sentido de como é que eu sei que o locatário da vaga não vai invadir o apartamento. Então vai ter que ter um portão, não sei, algum sistema, né? Nem sempre é uma boa ideia, economicamente falando. Nem sempre é uma boa ideia. Uma ideia que alguns fazem, inclusive, é jogar isso na mão de especialistas. Tem empresas que organizam a locação dentro do seu prédio. Agora, tem que fazer conta, inclusive dos equipamentos. Agora, com conta ou sem conta, só com 2/3 dos condôminos concordando. Ninguém manda sozinho nisso. Doutor, você sabe que tem muitos ouvintes também aqui mandando mensagem falando da situação dos prédios, né? Especialmente aqui em São Paulo, no centro, prédios muito antigos, né? Sem manutenção nenhuma, sem estrutura nenhuma, não é? Qual que é o raio-x, se é que você tem o estudo mais recente aí, um panorama geral da condição dos prédios aqui na cidade de São Paulo? Existe uma fiscalização aí recorrente desses edifícios todos? Existe, pessoalmente acho que podia existir com mais vigor, tá? Eu sou daquela turma que não acha que o fiscal é um problema. O problema é o que a gente cria, o fiscal achar, né? Tipo, que nem tem gente que fala, não, eu não gosto do bombeiro. Fala, eu gosto, quero mais que ele vá lá, resolva, veja tudo que eu tenho que alterar aqui. O que eu não quero é virar churrasco.
né? Ou então fala, Eu quero... médico, porque se a gente vai, a gente acha. Você faz, você tem. Vai lá. Agora, existe sim a fiscalização, existem sim acontecendo em São Paulo. É que agora com a pandemia as coisas se atrapalharam terrivelmente. Mas sim, existiam várias obras em prédios que foram obrigadas pela prefeitura. A prefeitura chegou lá, os bombeiros chegaram e falaram, olha, está precisando de uma escada de incêndio, está precisando de sprinklers, está precisando de uma outra passagem de emergência. Então, sim, tem funcionado para dar segurança. É interessante, ainda está na memória dos paulistanos aqueles acidentes, aqueles incêndios que existiram no Andraus, etc. Então as pessoas ainda, mesmo que não tenham vivido aquela época, sabem daquilo e têm um certo receio. As pessoas estão, sim, respeitando. Um ponto muito interessante também é o excesso de população por andar. Existem regras para fazer a contabilidade disso, eu não sei de cor agora os números, etc., mas existem regras aí dizendo quantas pessoas podem ter por metro quadrado. Muito bem, isso aí é sim olhado pela fiscalização municipal, também pela trabalhista, né, porque é um problema óbvio aí, e mesmo antes da história de impedir aglomeração, viu? Não é disso que eu estou falando, não. Hoje ficou mais sério ainda. Mas, sim, é fiscalizado, sim, é punido quem não cumpre e, principalmente, o síndico pode mandar tirar de lá o excesso de gente por andar de um jeito ou de outro, com ações judiciais, etc. Então, isso aí é levado a sério, sim. Pelo menos até onde eu consigo enxergar. Olha, Joana de Salvador diz o seguinte, essa eu acho que vai ser meio difícil. Como conscientizar as pessoas que estão em andares mais baixos a utilizarem mais as escadas? Imagino que a economia de energia seja significativa. Sacanagem, né? Olha, tinha uma plaquinha que o pessoal punha, que eu nunca vi ninguém respeitando, viu? Que era aquela, para subir um andar ou descer dois, use a escada. Você lembra dessa plaquinha que tinha impresso? Lembra? Isso mais, né? Nunca mais eu vi, acho que saiu de moda. Gente, porque assim, tudo bem, vai diminuir um X de, né? Mas assim, vamos tentar educar as crianças, e do que melhor seus filhos, para não apertarem os botões do elevador, tudo bem, aí eu concordo. Agora, o pobre coitado vai ter que subir, o coitado subir. Não dá, isso aí é maluquice. Esse aí parece até, me desculpe, mas parece até brincadeira, porque você sabe que o meu escritório é no 11º andar, e quando a gente contrata alguém novo, fala, olha, a gente dá direito à academia aqui, incluso no salário, tá? Eu falo, onde é? Não, basta você subir a pé. Então, basicamente é a mesma coisa, né? Tem aguinha aqui de graça. Não, a Kátia que tá no 27º, né, Kátia? Outro dia teve que subir todos os lances, não foi, não? Foi, menino, foi uma coisa de louco. Acabou a luz aqui, sei lá, caiu uma casa. Acabou. Como é longe, né? Como é longe, né, Kátia? Ó, eu acabado de fazer o programa, gravei a rádio, lembra? Naquele final de semana que você gravou, né, Danilo? Sim. Gravamos o programa da rádio, cheguei aqui e falei, ai, que bom, agora vou tomar um banho, fazer uma sopinha. Cara, quando eu cheguei, o elevador social parado. Eu falei, nossa, tá bom, vou no desserviço. O desserviço aceso, mas tudo apagado lá dentro. Aceso, assim, a entrada, a luz, mas todos os andares apagados. Eu chamei o rapaz da garagem e falei, seu José, não tá funcionando? Ele falou, então, dona Cátia, acabou a luz, estamos com o gerador. Até agora tá funcionando esse elevador? Eu vou ver pra senhora. Aí ele foi e falou assim, então, estamos vendo o que tá rolando, porque o gerador já tá há um tempo ligado. Eu falei, tá bom. Sabe quanto tempo demora? Eu falei assim, acho que 1 hora. 1 hora. Eu falei, quer saber? Vou subir, né? Menino, como estava com o gerador, alguns andares tinham a luz de emergência e outros não, porque já no mínimo entrou tanta gente que até perdeu lá a bateria da luz de emergência. Resumindo para você, eu subi depois de um dia inteiro de trabalho, mais a gravar a rádio, cheguei na bandeira cedo, os 27. Meu, quando eu cheguei aqui, eu estava tão acabada, eu falei, gente do céu, isso eu faço exercício, o pobre coitado que não faz. Aí fica lá mesmo. Deu 10 minutos, eu tomei banho rapidinho, eu estava morta, me liga o Rodrigo. Amor, porque o andar, são 2 por andar e o nosso lado a gente trava por segurança, o elevador entra dentro de casa para não entrar.
amor, já cheguei, você libera o elevador pra mim? Eu falei, não acredito. Eu não acredito. Se eu tivesse sentado 10 minutos, eu tinha subido 27. Menino, foi, olha, eu falei até no outro dia, o zelador falou pra mim, ô Carlos, dona Cátia, a senhora viu mais um pouquinho, dava certo. Eu falei, menino, da próxima vez, eu peço uma pizza, como no carro, mas não arredo o pé da garagem. É a mesma coisa. Né? Olha, ó, Marli de Pernambuco. Onde moro, estão querendo esvaziar a piscina durante o inverno para economizar nos custos de manutenção. Mas o fato de ter que enchê-la novamente no verão não geraria um custo ainda maior? Você já acha que vale a pena? Eu nunca vi acontecer. Então eu imagino que ela esteja certa, porque encher uma piscina é caro para burro, né? É muito caro encher uma piscina. Agora, é questão de fazer conta. Nunca vi acontecer. Sinceramente, essa é nova para mim. Mas aí é questão de contabilidade e, óbvio, de entender se nós estamos desperdiçando água, se nós não estamos desperdiçando água, etc. E, por fim, cuidado, porque não é porque é inverno que a piscina está fechada. Né? Pode ser que os condôminos queiram usar a piscina, não sei. De repente tem um daqueles dinamarqueses que pula no mar gelado, né? Lá morando, não sei. Né? Então, ele tem direito também, né? Então, estranho. Eu gosto muito de obra, né? O Danilo sabe disso. E eu fico sempre de olho em tudo que é obra para eu tentar entender algumas coisas. Confesso que muita coisa eu não entendo. Mas, em relação à piscina, dizem que se você deixa a piscina vazia, ela começa a rachar, depois tem que fazer manutenção na piscina, cai pastilha, cai isso e aquilo, quer dizer... Somos uma empresa centralizada, né? Acho esquisito. As únicas piscinas vazias que eu vejo são aquelas de programa de skate, né? Que o pessoal faz de skate. Fora isso... com esse objetivo. Tudo bem, muda a utilização. Agora, fora isso, eu não conheço, não. Mas você sabe o que? Eu acho que eu não trabalho com isso, você vai saber melhor do que eu, melhor que o Danilo, mas eu acho que a maior parte das encrencas que tem em condomínio é falta de bom senso, é falta da gente pegar e analisar e acho que chegar e contratar uma empresa especialista num assunto para resolver pra gente, não a gente resolver, não acho? Acho que são as duas coisas perfeitas. Primeiro, chama o técnico, né? Chama o técnico. O técnico sabe melhor que a gente, estudou, treinou, etc. Agora, um negócio que eu venho falando há algum tempo, e falo com tranquilidade, eu não teria essa expertise, talvez valesse a pena, de vez em quando, uma espécie de uma terapia de grupo, chamar um psicólogo, porque é impressionante. Você sabe que o maior professor de condomínio eu diria que no Brasil nós temos os dois infelizmente já falecidos. Um foi o Caio Mário, que já faleceu há muito tempo, escreveu a lei. O outro foi o Silvio Capanema, que faleceu há um ano e pouco, recentemente, né? Que era uma fera, assim, fila para ver as palestras dele. E ele chamava o condomínio de Condo Inferno. Basicamente às vezes ele oscilava para condemônio também. No fundo é isso. As pessoas criam um inferno e não é para criar um inferno, é para criar uma vida boa, né? Com bom senso, respirando fundo, pensando 3 vezes antes de falar, eu acho que as coisas podem andar muito bem. Mesmo porque não consegue viver em sociedade, mora numa ilha deserta. Você não Também, vai ter né? Também. Um prédio que seja uma casa, vai ter sempre um monte de gente te rodeando. Então aprenda, que dói menos, né? Vai. Sai daqui. Né? Não tem o que eu posso fazer. Olha, queria agradecer demais a sua participação do Tojar. Dizer que para a gente é uma grande honra tê-lo aqui. Espero que a gente tenha mais vezes aí esses papos aí para ver se a gente consegue enfiar na cabeça a maior parte das pessoas que tem sociedade é preciso. E para isso a gente tem que abrir mão de muita coisa e deixar um pouco as rusguinhas de lado, né? Sim. Bom, o que eu quero é agradecer a possibilidade, a oportunidade de falar com o Danilo, com o super Cátia Fonseca, que é uma maravilha. Para mim, eu tô quase que assim, na minha sala de visitas, conversando com vocês. É muito bom, muito estimulante, estou sempre à disposição, obviamente. Obrigada mesmo, viu? Obrigado.
Instagram o pessoal possa te seguir, um site para pegar mais informações? Não tem. Sabe por que eu não tenho? Porque assim a Bandeirantes me chama de vez em quando, eu vou aí. Ô, Kátia, a verdade é que é pra fugir dos vizinhos, né? Fugir dos sapos. Exatamente. Muito obrigada por participar. Obrigado a vocês. Um abração, Obrigado. bom fim de semana, doutor. Um abração para vocês também, muito obrigado. Um abração. Tchau.